Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, canal YouTube de Anime. Vamos falar de Monster no Sumi no Oisha-san. Anime esse que me ofendeu bastante, mas calma, vamos chegar lá, vou falar sobre ele com detalhes agora nesse vídeo. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal. Se inscreve aí no canal, é só apertar um botão, cara, é só se inscrever. Aperta o sininho para receber novas notificações e também dá uma olhadinha no comentário fixado que tem link pra Amazon para você comprar mangá, action figures, jogos e consoles, tá bom? E boa parte deles em oferta. Então vamos para a análise de Monster Musume no Oisha-san. Eu cheguei a fazer um react disso aqui, porém o react foi pro saco graças a uma atualização do Windows. Muito obrigado, Windows, por ter ferrado meu computador. E no react eu falei uma coisa. Até um determinado momento, o anime ele me engana. Porque ele mostra o doutor. Claro que eu fiquei muito puto na parte que ele pega nos peitos dela, como se aquilo fosse um exame, entre outras situações, mas chega um momento em que ele questiona a questão do... Tem coisas que o médico acaba não percebendo se ele não for um pouco além da profissão dele, se ele não pensar um pouquinho fora da caixa. O que ele está querendo dizer basicamente é o seguinte: se o médico pensar apenas na parte física, ele vai acabar deixando de notar coisas que podem ser negativas para a pessoa. Que faz parte dele, como médico, prestar atenção nisso. Só que ele faz isso de uma maneira que, num primeiro momento, eu chego a pensar que é, por exemplo, uma questão psicológica, de ele prestar mais atenção na questão psicológica da personagem, e aqui a gente vê que não. Ele engana, ele me enganou. Então, num primeiro momento, eu queria até fazer uma reflexão sobre essa questão da posição do médico como alguém que detém o conhecimento de doenças, mas que não precisa ser apenas profissional que olha para a pessoa, faz exames e receita remédios, mas ele pode ser um pouco mais do que isso e tentar fazer um atendimento mais humano, mais humanizado, né, com um pouco mais de proximidade. Então eu até achei que ele ia abordar isso, mas não. O que ele faz é o seguinte: ele pega a situação que a garota Centauro, ela é uma pessoa extremamente capaz, treina muito, porém ela não está tendo resultado nas batalhas que ela participa, porque ela é uma guerreira. E ele pega isso, e em vez de ele ir para o lado psicológico, ele vai trabalhar no lado mecânico. Então o problema dela eram cascos. Os cascos estavam desalinhados e ela precisava de ferradura. E como é que ele vai fazer e vai colocar essa ferradura nela? Ele prende ela gritando pra fazer não, e ele bota a ferradura nela mesmo assim. Tem um momento que ela tá muito incomodada. A outra médica, que é a parceira dele, que é uma cobra, dá uma volta no corpo dela e enfia o rabo na boca dela pra ela calar a boca. E a conclusão que o doutor chega no final do episódio é a seguinte: ele se compara com a professora dele, a doutora X, doutora Stulo, porque eu acho que ela é um povo. A doutora, ela jamais faria uma coisa que um paciente não pedisse, mas eu acho que a gente pode ser mais incisivo. Então, pra mim, isso é extremamente ofensivo. Pra mim, o cara falar que pode ser um médico que interfere na vontade do paciente porque isso vai fazer bem pra pessoa, isso é de um absurdo pra mim tão gritante que eu não posso indicar esse anime. Eu não posso indicar isso aqui. Qual que é a moral da história? A moral da história é que ele poderia abordar uma coisa interessante, mas ele vai para um lado completamente oposto. E eu não tô nem falando do eti aqui. Eu não tô nem falando do excesso de peito, excesso de putaria. Eu não tô nem falando disso aqui, não. Eu tô falando do papel que ele coloca pro médico, porque o médico é central. Ele é o médico, é o personagem principal. Então ele tá falando sobre a postura do médico sobre pessoas, querendo ou não, sem ele querer ou não. Ele pode estar falando de uma maneira idiota, e está, mas ele está falando. Então qual que é a parada? Ele está literalmente dizendo que, se for pro bem do paciente, o médico pode fazer as coisas, mesmo que for contra a vontade do paciente. Que foi o que aconteceu no episódio. Eu que conheço o médico, eu que já trabalhei, já estagiei em hospital, quando eu estudava psicologia. Isso pra mim é um absurdo. Isso pra mim é o ápice da bizarrice e da ofensa. Isso aqui pra mim é ofensivo. Eu não consigo enxergar isso de uma maneira positiva. Eu não consigo enxergar isso como uma maneira legal ou divertida, ou que eu deveria enxergar isso de uma maneira jocosa, ou que eu deveria enxergar isso como uma maneira de não, precisa desligar sua mente do... Não dá. Não dá, porque ele comparou uma profissional exemplo, que no caso era a doutora que era professora dele, aparentemente. Ele comparou essa pessoa, esse ideal, com o que ele fez e o como é aprovado, porque os fins justificam os meios. Então, por exemplo, ele tá literalmente dizendo que se a pessoa reclamar, se a pessoa gritar, se a pessoa chorar, se eu conseguir ajudar ela de alguma maneira, então tá tudo bem. Não tá tudo bem, porque não é assim que funciona. Você não invade a propriedade
individual da pessoa, que é o corpo dela, pra fazer o que você quer, porque isso vai fazer bem pra ela. Você não faz isso. Você não bota quimioterapia em alguém que não quer. Então, tipo, pra mim é ofensivo, eu odiei, vou dropar, não indico. Se você quer ver pelo It, pelo Caramba 4, meu amigo, fique à vontade. Mas eu não vou assistir essa merda, não. E é isso que eu tenho pra falar. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostou também, não tem muito o que fazer. Sou eu fazer o quê? Dê seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho pra receber novas notificações. Compra alguma coisa na Amazon se quiser, se puder. Muito obrigado, valeu. Falou.